vocês não morrerem de saudade de mim. Voltei e hoje nós vamos falar sobre fatorial. Pessoal, para a gente definir o fatorial de uma forma mais simples, ele nada mais é do que uma multiplicação de termos decrescentes, que se inicia sempre a partir do número que você indica como fatorial até o 1. A definição de fatorial de forma genérica é a seguinte: n fatorial é igual a n vezes n menos 1, n menos 2, até chegarmos a 1. Lembrando que esse n sempre tem que ser um valor maior ou igual a 2 e um número pertencente ao conjunto dos números naturais, ok? Como exemplos, eu coloquei aqui 3 simples fatoriais. O 3 fatorial, que vai ser igual a 3, 2 vezes 1, que vai dar 6. Observe que assim a gente sempre inicia pelo número indicado no fatorial e encerra no 1. O 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1, ó, de novo. Inicia no 5, que é o número que nós indicamos aqui como sendo o nosso fatorial, e encerramos no 1. 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 3, 2, 1, que vai me dar um total de 5.040. Mais uma vez, ó, iniciamos no 7, que foi o que indicamos aqui como sendo o nosso fatorial, e encerramos ele no 1. Por definição, que nós não podemos esquecer, temos que tomar isso como verdade, nós temos que tanto 0 fatorial como 1 fatorial sempre vão ser iguais a 1. E nunca, galerinha, nunca façam esse tipo de operação que nós temos aqui. Somar 2 fatoriais não é a mesma coisa de juntar esses 2 números naturais e transformá-lo num fatorial. A mesma coisa acontece numa subtração ou em uma multiplicação. Vamos para os exemplos? Pessoal, a gente vai resolver agora um probleminha que envolve simplificação de fatoriais. Ele está pedindo para a gente calcular a seguinte divisão: 12 fatorial dividido pelo produto 9 fatorial e 3 fatorial. Então, a dica que eu dou a vocês para a resolução de problemas desse tipo é identificar na questão, independentemente da quantidade de fatoriais que você tem, quais são os 2 maiores. Claro, sempre comparando um no numerador e o outro no denominador. Aqui nós temos como os 2 maiores o 12 fatorial, que está lá em cima, e embaixo nós temos o 9 fatorial. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar a definição vista anteriormente sobre fatorial e desmembrar esse 12, mas não necessariamente até chegar ao 1. A gente vai desmembrar até chegar onde? No 9 fatorial. Por que isso? Porque a gente vai cancelar, eliminar esse 9 que está aqui embaixo, tá? Então, vamos lá, ó. 12, 11, 10 e 9. Podemos parar o fatorial no termo que nós quisermos. Não necessariamente precisa ir sempre até o 1. Não aumente a quantidade de contas que você tem que fazer na sua questão. E embaixo nós repetimos o 9 fatorial e com o 3. Será o ideal colocar o 3 ainda como forma de fatorial? Observe que no numerador nós não temos mais nenhum fatorial. Nós temos apenas o 3 aqui embaixo. Então, a gente já pode desmembrar o 3, como nós vimos anteriormente, e já fazer as simplificações devidas. Quem é o 3 fatorial? 3, 2 e 1. Que também não precisa ser colocado, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, olha só. Tchucu, tchucu, o 9 já vai embora, né? Já que a gente tem tanto um produto no numerador como no denominador. E aí a gente pode começar a simplificar os termos que nós temos aqui em cima com o produto que temos aqui embaixo. Observe que 3 vezes 2 é 6. E 6, ele é divisor de quem? Do 12. Então, 12 dividido por 6 é 2. E aí a gente vai ficar com o produto 2 vezes 11 vezes 10. 2 vezes 11, 22, e todo número multiplicado por 10, basta acrescentar ao fim dele um zero. Portanto, a gente tem como resposta 220. Não é simples simplificar com fatorial? Escolhi agora como nosso último exemplo a questão que pede o seguinte: que essa expressão aqui seja exatamente um número quadrado perfeito. Para a gente poder conseguir resolvê-la, mostrar que essa expressão é um quadrado perfeito, a gente primeiro precisa relembrar o que é um quadrado perfeito. É todo número que tem a raiz quadrada exata, ou seja, é um número ao quadrado, é um número elevado ao expoente 2.
Outra coisa que a gente observa nessa expressão para iniciar a resolução da questão é que não temos apenas multiplicações e divisões entre fatoriais. Nós temos soma, divisão e multiplicação entre números que são e números que não são fatoriais. Como é o exemplo aqui, ó, do n mais 1, que não é um fatorial, multiplicado pelo n menos 1, que é um fatorial. A dica para a resolução de questões como essa, onde nós não temos números exatos e sim variáveis, apesar de ser a mesma definição, trabalhar sempre a ordem decrescente desses fatores, é a gente não mais buscar os maiores termos no numerador e no denominador, e sim os termos que são semelhantes, aqueles que se repetem. Observe que tanto no numerador como no denominador, a gente tem o n mais 1. Apesar dele não ser um fatorial, ele é um termo comum ao numerador e ao denominador. Já que nós vamos trabalhar a ideia de simplificação, então vamos pegar sempre os termos que são semelhantes, que se repetem, ok? Mas para colocar aqui no numerador esse termo em evidência, eu preciso fazer com que ele apareça na primeira parcela da minha soma, que é o n mais 2 fatorial, e na segunda nós já temos. Então, para que a gente faça o n mais 1 aparecer, nós vamos desmembrar o n mais 2 fatorial, da seguinte forma. N mais 2, sempre iniciando pelo número que representa o fatorial, n mais 1, que é o termo que eu quero, mas eu não posso parar aqui. Por quê? Porque o meu n mais 1, que se repete, ele não é fatorial. Então, a gente segue até o próximo termo, que é o n fatorial. Paramos aí por quê? Porque já encontramos o termo que nós queremos. E o restante da expressão repetimos. Mais n mais 1, que multiplica n menos 1 fatorial, dividido por n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Observe que agora o n mais 1 aparece no primeiro, no segundo e no terceiro termo da minha expressão. Então, nós podemos colocar o n mais 1 em evidência. Colocando o nosso n mais 1 em evidência, o que nós vamos ter? Tudo o que não se repete. N mais 2, que multiplica n fatorial, mais o n menos 1 fatorial. Ok? Se nós fizermos de volta a multiplicação, tanto no primeiro como no segundo termo da nossa adição, a gente volta a ter a mesma expressão anteriormente. Tudo isso dividido pelo produto n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. E aí agora, como nós temos uma multiplicação em cima no numerador e no denominador, tchuco e tchuco. E aí agora a nossa expressão, ela tem outro termo comum. Observe que o n menos 1 tanto aparece no numerador, como ele também aparece no denominador. Professor, e esse outro termo? Vamos fazer da mesma forma. Quem é que pode ser desmembrado agora? O n fatorial. E ele vai ser desmembrado até chegar onde? No termo que nós queremos, no termo que se repete, o n menos 1. E assim nós vamos seguindo o mesmo processo até não termos mais nenhum fatorial. N mais 2 não é fatorial, é um número natural qualquer, então repete. E o n fatorial desmembramos até aqui, ó. N, que é o termo que representa o fatorial, vezes o n menos 1. Chegou no termo que eu quero e eu posso parar aqui dessa vez, por quê? Porque os meus dois termos que são comuns, eles têm o fatorial. E aí, repete o restante da expressão. N menos 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Mais uma vez, fazendo da mesma forma como anteriormente, vamos colocar o n menos 1 fatorial em evidência. Colocando o n menos 1 fatorial em evidência, o que nós temos? No primeiro termo, este produto, n mais 2, n mais 2 que multiplica n, mais, professor, e agora? Aqui só tem o n menos 1. Então, a gente vai colocar no lugar dele o 1, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Fechamos lá em cima, ó.
e repete o n menos 1 fatorial. E da mesma forma, tchuco e tchuco, já que aqui a gente tem um produto. O que foi que restou na nossa expressão? N mais 2, que multiplica n, mais umzinho. E aí, usando as propriedadezinhas lá da expressão numérica, primeiro se resolve a multiplicação e depois a soma. Então, a gente vai fazer essa distribuição, ó. N vezes n, n ao quadrado. N vezes 2, 2n. Mais quem? Mais 1. Lembrando que esses termos não podem ser somados, tá? Todos os termos que aparecem aqui têm variáveis distintas. Aqui, ó, o grau de cada um é diferente. Grau 2, grau 1 e grau 0. Então, não soma, tá, galera? Não soma esse daí. Um termo, dois termos, três termos. Opa, já desconfiei da seguinte situação. Trinômio quadrado perfeito. E aí eu vou conferir se é verdade. Tirar a raiz do primeiro. Se você tirar a raiz do n ao quadrado, isso dá n. Se você tirar a raiz do 1, isso vai dar quem? Vai dar 1. Isso daqui nada mais é do que n mais 1 ao quadrado. Professor, eu posso sempre fazer isso, está resolvido? Não, cuidado. Observe que nós temos bem aqui o termo do meio. O que que diz o quadrado, a soma de dois números elevados ao quadrado, né? O trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E a gente realmente tem essa situação aqui, ó. Porque o 2n eu posso escrever como sendo 2 vezes 1 vezes n. Então, nós temos como primeiro termo o n, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, primeiro e segundo, mais o quadrado do segundo, porque 1 ao quadrado é 1. Então, a gente chega na seguinte situação, que aquela expressão todinha que nós temos aqui em cima, nada mais é do que n mais 1 ao quadrado. E isso, pessoal, eu posso dizer que é um número quadrado perfeito. Todo número elevado ao quadrado, todo número natural elevado ao quadrado, ele vai ter uma raiz exata. Se ele tem uma raiz exata, ele é um quadrado perfeito. Uma última observação. Tudo que nós fizemos aqui a respeito de simplificação pode ser feito inclusive em questões de fatorial que sejam equações. A resolução é a mesma, sempre usando o quê? A simplificação, tá? Você sempre numa questão de fatorial vai fazer uso da simplificação. Com um detalhe, nas equações, o resultado da minha variável nunca poderá ser um número negativo, um número fracionário. Sempre um número pertencente ao conjunto dos números naturais, ok? Até a próxima, galerinha!